Olá, território obscuro. Venho aqui contar para você um relato de uma afinada amiga de nossa família, Dona Elisa. Ela contava essa história quando eu ainda era rapaz. A família de Dona Elisa era formada pelo pai, mãe e mais duas irmãs. No começo dos anos 50, ela e a família se mudaram do estado de Pernambuco para o interior do Paraná, onde seu pai comprou uma pequena propriedade, onde eles tiveram o necessário para sobreviver. Plantavam um pouco de tudo. Tinha alguns porquinhos, galinhas e uma vaquinha que, segundo ela, o leite era só para o gasto. Por isso seu pai, esporadicamente, fazia trabalho de peão, levando ou trazendo gado de uma cidade para outra. Às vezes chegava a ficar mais de uma semana fora de casa. Ela, a mãe e as irmãs cuidavam de tudo, enquanto seu pai saía para conseguir algum dinheiro. Tudo corria bem. Porém, ela relata que em uma dessas viagens a trabalho de seu pai, coisas estranhas começaram a acontecer. Durante a madrugada, algumas vezes, elas sentiam um fedor de carniça muito forte vindo do lado de fora da casa. E também ouviam como se houvesse algum animal grande andando pelo quintal. Nessa época, eles não tinham cachorro e nenhuma delas tinha coragem de sair para fora para ver. Sua mãe suspeitava que poderia ser uma onça rondando pelo quintal, já que as onças costumam ter um fedor de carniça mesmo. Quando seu pai retornou, elas contaram o ocorrido. Porém, seu pai, apesar de ser um homem bom, tinha a rispidez comum para os homens daquela época. E ele dizia: "Deixem de ser besta. Deve ser coisa da cabeça de vocês. Mulher, quando tem medo, fica imaginando coisas." Apesar dos protestos de sua esposa e filhas, ele não deu ouvidos. Algum tempo passou e novamente elas estavam sozinhas em casa. E novamente elas sentiram um fedor. Porém, já irritada pelo pouco caso do seu marido, a mãe, Dona Elisa, tomou coragem, abriu uma das janelas de madeira para tentar entender o que estava acontecendo. E ela disse que após sua mãe abrir a janela, o seu rosto desfaleceu. A mulher ficou branca e rapidamente fechou a janela. Com um olhar angustiado, apressadamente reuniu as filhas e se trancaram num dos quartos, e ali ficaram até o sol nascer. Naquela mesma manhã, seu pai chegou. Sua mãe até então não havia dito às meninas o que havia visto, mas assim que o pai colocou os pés para dentro de casa, ela foi logo, lhe contando tudo o que tinha visto. Com os olhos cheios de lágrimas, ela disse: "Essa noite nós sentimos o fedor vindo lá de fora, e eu tive de ver o que estava acontecendo. E assim que eu abri a janela, eu vi um cachorro enorme tentando bem devagarzinho abrir a porta de casa, a empurrando. Assim que eu saí na janela, ele olhou para mim e desapareceu no meio do mato." Vendo o suplício de sua mulher, seu pai coçou a barba e falou: "Ou vocês estão ficando doida, ou é lobisomem. Eu não sou muito de acreditar nessas coisas. Já andei em mato, estrada de madrugada, e nunca vi nada. Mas enquanto eu não descobrir o que está acontecendo, eu não vou viajar de novo." Seu pai toda noite deixava o revólver carregado e pronto para uso. Se passou um mês e nada havia acontecido. E seu pai já estava pensando em voltar com suas viagens. Porém, uma noite, lá outra vez o fedor e o barulho de bicho andando no quintal. Seu pai era um homem muito valente. Pegou o revólver e disse para a mulher: "Vou lá fora. E assim que eu sair, você tranca a porta.
e só abra quando eu chamar. E assim a esposa fez. Ele saiu para fora. A mãe trancou a porta. Não demorou muito e escutaram um revólver trovoando, 3 tiros seguidos. E o seu pai conta que quando ele saiu, disse que se deparou com um trem mais feio que ele já tinha visto na vida. Era realmente um lobisomem. Sacou do revólver e deu 3 tiros no bicho. Um animal se retorceu no chão, deu um forte uivo e se escafedeu por meio do mato. Seu pai disse que não atirou mais, porque segundo ele, parecia que a força e a coragem o tinha deixado. A perna bambeou, a garganta ficou seca e a mão perdeu a força. Ao perceber que o bicho tinha ido embora, a força da perna foi voltando. E ele disse que depois disso, venderam a chácara e se mudaram para outra cidade, onde um fazendeiro que seu pai conhecia tinha oferecido serviço. Nunca mais voltaram lá, e seu pai não deixava que elas contassem essa história para ninguém. Ela dizia: o bicho não matou nenhuma criação, ele queria era a gente mesmo. Bom, esse é o relato que ela me contava. Agradeço a você aí por postar em seu canal. Abraço a todos. Tá aí, galera, vamos aí a um segundo relato. Vou contar aqui um relato que eu ouvi há muitos anos em uma das minhas muitas rodas de causas que participei. A história era o seguinte: o senhor que contou ela diz que há muitos anos atrás, no povoado que ele vivia quando criança, aconteceu o caso a seguir. Esse povoado ficava na zona da Mata Mineira. Era um povoado bem animado. Muitas pessoas viviam ali. Sempre tinham muitas quermesses e bailes. Nesse pequeno povoado viviam 2 irmãos que eram conhecidos por serem muito agressivos e sempre causarem problemas onde quer que iam. Sempre andavam de cara fechada e causando problemas. Mas certa noite ia ter um baile no povoado. E esses irmãos foram para essa festa. Chegando lá, o pessoal naquele tempo vivia principalmente na roça. E era gente muito simples. E estavam também naquele baile um rapaz recém-chegado na cidade, que ninguém ainda conhecia direito. O rapaz começou a dançar com uma moça e, sem querer, esbarrou em um desses irmãos, o mais novo. O rapaz ficou sem jeito e foi logo pedindo desculpas. Me desculpe, amigo, se eu esbarrei no senhor foi sem querer. O rapaz mal tinha terminado de se desculpar e logo levou um tabefe no meio da fossa. O rapaz não sabia da fama desses irmãos, mas mesmo assim ele não reagiu. Simplesmente baixou a cabeça e, mesmo ainda estando no começo da festa, foi embora sem dizer uma palavra e ainda por cima sendo xingado na frente de todo mundo. O povo ficou meio alvoroçado, mas a festa seguiu normalmente. Lá pelas 2 da manhã, o irmão mais velho montou no cavalo e foi embora. O mais novo, que havia dado um tapa no rosto do rapaz, quis ficar por mais um tempo. Tomou umas doses de pinga e 1 hora depois montou no cavalo e estava indo para casa também. Acontece que quando ele ia passando em uma ponte perto de um córrego um pouco mais abaixo, ele viu um homem agachado e quieto perto da água. Apesar de ser uma noite clara de lua cheia, ele não reconheceu quem era e foi seguindo seu caminho. Quando foi chegando mais perto, ele reconheceu. Era o rapaz que lhe havia batido. O rapaz, que era pequeno, ficou de pé. Foi crescendo, se transformando em um cachorro pavoroso, enorme, um lobisomem terrível. Quando ele viu aquilo, sentiu um gelo que subiu das costas até a nuca. E quando ele pensou em chamar o cavalo nas esporas, o lobisomem avançou no cavalo de forma feroz, assustando o cavalo, empinou e jogou um encrenqueiro de costas no chão. Já no chão e sem reação, o valentão gritava e tentava se defender como podia.
mas era inútil. O lobisomem o agarrou com a boca pela camisa e foi o arrastando para dentro do mato. Seus pedidos de socorro eram inúteis, uma vez que não havia uma alma sequer naquele lugar para ajudá-lo. O lobisomem rosnava igual um cachorro, babava, fungava bem na cara dele. E sem reação, o valentão aceitou seu destino, fechou os olhos e ficou quieto. Nisso o lobisomem o arranhava todo, o rosto, os braços e o peito. Vendo que o valentão nessa altura já não esboçava nenhuma reação, ele o deixou, cruzou a estrada e sumiu na escuridão. O valentão ainda ficou lá imóvel um tempo, olhou aterrorizado para o seu corpo todo arranhado, porém se tranquilizou ao ver que os ferimentos foram apenas superficiais. Ele se levantou como pôde e seguiu a pé até a sua casa. Chegando em casa, seu pai já estava de pé passando um café. Seu pai ficou em desespero quando o viu. Ele, no entanto, se recusava a dizer o que aconteceu. Disse que tinha bebido muito e que caiu do cavalo em cima de uma cerca de arame farpado. Mas seu pai chamou o irmão mais velho e o apertaram até que ele contasse a verdade. Sem opção, ele contou para seu pai e irmão o que havia acontecido. Seu irmão, outro valentão, que se gabava em ter até atirado em um desafeto, foi logo pegando a espingarda e esbravejava que ia matar o responsável por aquele ataque. Seu pai mais sensato falou: "Não vamos mexer com esse tipo de coisa não. Vamos esperar passar uns dias. Vocês não saiam do sítio e depois nós vamos encontrar esse rapaz e você vai pedir desculpas pelo tapa que você deu no rosto dele. Isso não se faz. Isso é para vocês aprenderem o que seu pai sempre disse: na cara de ninguém se deve bater." E assim fizeram. No povoado ninguém sabia do que havia acontecido. Passaram uns dias e foram os três no povoado perguntar por esse rapaz, a fim de pedirem desculpas. Pergunta para um, pergunta para outro, até que encontraram a casa que ele morava. Porém a casa estava vazia e o rapaz já tinha ido embora. Descobriram o dono da casa que o rapaz tinha alugado, e o senhor confirmou que o rapaz foi embora sem dar muitas explicações. O pai disse ao senhor dono da casa: "É que no dia da festa tal, esse rapaz e meu filho tiveram um desentendimento, e a gente não veio aqui caçar mais confusão não. Meu filho só queria pedir desculpas." E foram embora. Passado um tempo, por acaso, o pai dos valentões encontrou esse senhor dono da casa. E o senhor disse ao pai: "O rapaz veio aqui esses dias me dar o dinheiro que ele ainda me devia. E eu falei que vocês queriam pedir desculpas. E ele disse que aceitava as desculpas e que vocês não teriam mais problemas com ele. E também que o rapaz não pretendia mais voltar aqui para essas bandas." Depois desse episódio, o valentão se transformou da água para o vinho. Nunca mais quis causar problemas com ninguém. Tá aí, galera. Vamos aí a um terceiro relato. Olá, território obscuro. Vou deixar aqui meu relato. Aconteceu quando eu tinha 12 anos de idade. Hoje eu tenho 47. O meu irmão na época tinha 9 e estava junto de mim na ocasião, o que não fez com que eu presenciasse aquela cena sozinho, pois meu irmão também testemunhou a presença do que parecia ser um lobisomem. Pois bem, era pouco mais que o começo da boca da noite, umas 7h30 mais ou menos. Eu e meu irmão na época brincávamos na sala de casa. A casa era ladeada de pés de frutas e garagem aberta. Algo nos chamou a atenção como um impulso lá fora no quintal. Ao sair da sala, ficamos olhando para o quintal. Observamos um animal que veio do vizinho e pulou de cima do muro para o nosso quintal. Ele caiu com facilidade do muro e se apoiou nos pés de trás e os braços projetados para a frente, com o peito aberto, como fazem os gorilas. Tinha o peitoral com musculatura avantajada,
pelos escuros, em algumas partes esbranquiçados, orelhas pontudas como a de um lobo e o olho grande e esbugalhado. Estávamos mais ou menos a uma distância de 20 metros dele. A luz da garagem iluminava bem a sua silhueta. Ele ficou ali parado, a princípio sem perceber na nossa presença. E foi quando ele olhou assustado para nós, duas crianças paralisadas, e fixou seus olhos horripilantes por cerca de 4 ou 5 segundos na gente. Ficamos ali, atônitos, olhando para aquele ser, tentando decifrar em nossas mentes o que animal poderia ser, o que se parecia com aquilo, mas se parecia com um humano misturado com um lobo. Quando ele se assustou e esbugalhou mais ainda os olhos para os nossos lados, deu umas 3 ou 4 passadas longas, como os longos galopes, cerca de uns 2 metros cada pulo. Se esvaiu nas sombras, onde a luz não o alcançou mais. Perguntei ao meu irmão se ele tinha visto o mesmo que eu, e confirmando todas as características que eu também tinha visto, chegamos à conclusão que estaríamos diante do tal lobisomem. Tanto eu quanto ele somos muito céticos e acreditamos muito na ciência. Crescemos envoltos em matos, conhecemos detalhadamente cada espécie de animal no cerrado, e nada se comparou àquilo que nós vimos naquele dia. Bom, este é o relato. Obrigado por contar em seu canal. Vou relatar os fatos e dar a minha opinião particular, deixando para cada pessoa que ler ter a sua própria interpretação, da forma que lhe for mais conveniente. Tudo aconteceu no ano de 1968, quando eu tinha 8 anos de idade. Na época, meu pai possuía uma chácara em Amador Bueno, distante aproximadamente 45 km do centro de São Paulo, em direção a São Roque. Naquela época, a região toda não possuía muitas casas, predominando a mata muito verde, árvores diversas e vegetação típica da região, pois ainda não havia iniciado o desmatamento que existe atualmente. Na chácara do meu pai existiam 2 casas, sendo uma para o caseiro e sua família e a outra para ficarmos quando passávamos o final de semana lá de vez em quando. Ao redor existiam outras chácaras e bem próximo existia um curral onde eram deixados os cavalos. Em um determinado fim de semana fomos para lá, eu, meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia e o seu filho, que logicamente era o meu primo. Eu e meu primo sempre gostamos de história de fantasmas e do sobrenatural em geral, estando sempre por dentro das lendas e características dos personagens, como vampiros, lobisomens e etc. Nós brincávamos muito sobre isso, sempre que um dormia na casa do outro. Era muito divertido na época. Naquele final de semana, especificamente no sábado, passamos o dia brincando na chácara. E quando chegou a noite, fomos tomar banho, jantar e mais tarde ficamos conversando na sala, que ficava na parte frontal da casa. As outras pessoas estavam na cozinha, que ficava no final de um corredor do outro lado da casa. Era mais ou menos umas 10 horas da noite, quando começamos a ouvir um assovio, vindo do lado de fora da casa, um pouco distante. Ficamos prestando atenção e acompanhando aquele assovio, quando de repente o assovio foi chegando mais perto, cada vez mais perto da casa. Então nós comentamos um com o outro, em tom de gozação, se poderia ser um saci, coisa que não acreditávamos muito que existisse, pois parecia fantástica demais essa lenda. Então, em um determinado momento, o assovio chegou tão perto que parecia vir do outro lado da porta, de fora da sala, bem na varanda. Eu e o meu primo ficamos arrepiados com aquele som e com muito medo fomos dar uma olhada pela janela. Estava muito escuro do lado de fora, por este motivo não conseguimos ver nada.
Em seguida, o assobio foi se afastando, enquanto os cavalos que estavam no curral ficaram agitados, relinchando, correndo como loucos. Depois, ouvimos mais alguns barulhos, como se fosse alguma coisa correndo, pulando e batendo nas madeiras. Contei para o meu pai e para minha mãe, e eles não quiseram que saíssemos para fora, dizendo que de manhã cedo eles iriam ver se algo errado aconteceu. Então fomos dormir, mas morrendo de medo daquele fato estranho que havia acontecido. Quando amanheceu no domingo, fomos logo examinar os arredores para ver se encontrávamos algo de anormal. Foi quando, por espanto, vimos no curral todos os cavalos com suas crinas amarradas com pequeninos nós, sendo que a mesma coisa aconteceu com seus rabos. Não havia um cavalo sequer que não tivesse ficado com suas crinas e rabos amarrados. Bem, diz a lenda do Saci que ele gosta muito de brincar com os cavalos, que quando ele aparece, monta nos cavalos e dá nó em suas crinas e rabos. Então, eu pergunto para quem é cético, quem não acredita em nada, se não foi o Saci, por incrível que pareça, então o que foi aquilo? E quem ou o que teria amarrado todos os rabos e crinas dos cavalos que estavam naquele curral, sendo aproximadamente 8 cavalos, com pequeninos nós minúsculos mesmo. Acredito eu que ninguém passaria a noite toda dando minúsculos e precisos nós nos pelos dos cavalos, e ainda no escuro, só por brincadeira, e ainda com aquela precisão toda com que foram feitos. Agora que é incrível, sei que é, mas que aconteceu, garanto que aconteceu. É claramente sabido que muitas coisas estranhas acontecem no mundo, várias sem explicação. Por isso que uma das frases mais verdadeiras que vi até hoje é que a verdade está lá fora, basta ter coragem para sair e vê-la. E para mim e para o meu primo foi o que aconteceu realmente. Obrigado, boa noite. Tá aí, galera, vamos a um segundo relato. A minha família tem uma fazenda aqui em Goiás, e isso que vou contar foi algo que o meu tio nos contou. Por mais estranha e fantasioso que isso pareça, ele jura que é verdade, e do jeito que eu conheço ele, eu acredito. Esse meu tio estava cuidando da fazenda da família. Os negócios estavam indo bem, mas ele queria ampliar o lucro. Então resolveu que ia aumentar o rebanho de gado. Ele precisaria de mais pasto para isso, e resolveu derrubar uma área florestada da fazenda que ele achou que daria um bom pasto. Então ele começou a fazer os planos para desmatar a área. Primeiro ele juntou alguns peões e foi fazer uma queimada para limpar a área. Eles colocaram fogo no mato e foram embora, deixando o fogo fazer o trabalho dele. Depois de um tempo, eles voltaram lá para ver. Viram que o fogo tinha se apagado. Eles acharam estranho, então colocaram fogo de novo e foram mais uma vez embora. Mais tarde, quando voltaram, o fogo tinha se apagado de novo, e eles acharam que podia ser alguém que estivesse ali fazendo isso. Resolveram fazer uma busca na região. Deram uma volta, mas não acharam ninguém. Então colocaram fogo no mato de novo, e dessa vez ficaram um tempo lá para ver se aparecia alguém para apagar. Mas depois de um tempo, o fogo se apagou sozinho. Eles acharam isso muito estranho, então novamente colocaram fogo, e depois de um tempo se apagou de novo. Eles tentaram por várias vezes em lugares diferentes, mas o fogo sempre apagava. Então ele resolveu que ia cortar as árvores com motosserras. Ele é bem teimoso e não estava afim de desistir tão fácil. Mas como já estava tarde, ele decidiu deixar para o dia seguinte. De noite, ele estava na sede da fazenda e resolveu ficar na varanda enquanto fumava. Lá fora estava uma lua fraca que não dava para iluminar muita coisa, e não tinha muita iluminação, o que deixava a fazenda muito escura. Um bom tempo depois, ele resolveu entrar e fazer outra coisa, quando viu alguma coisa se mexendo em frente da casa.
Lá adiante, ainda envolto na escuridão. Só dava para ver o movimento, não dava para ver o que era. O meu tio pensa sempre o pior e é meio esquentado, e já foi furioso querendo saber quem tinha invadido a fazenda. Ele foi chegando perto de onde tinha visto o movimento e já estava completamente cercado pela escuridão. Mas os olhos dele foram se acostumando com a pouca luz e já conseguia dar uma olhada em volta. Então ele viu alguma coisa se mexendo a alguns metros do lado dele. Ele saiu correndo achando que era alguém, e quando ele chegou perto do que estava se mexendo, ele tomou o maior susto da vida dele. Ele falou que sentiu o coração subir para a garganta. O que estava se mexendo não era uma pessoa, era uma criatura estranha. Tinha mais de 2 metros de altura. Era fina, com as pernas e os braços bem longos. O rosto não tinha boca ou nariz, só 2 olhos. Não tinha cabelo e orelhas também. A cabeça era um pouco desproporcional ao corpo. Era um pouco pequena para um corpo daquele tamanho. Os dedos eram finos e longos também, e parecia só ter 4 em cada mão. Ele não conseguia ver direito. Não deu para ele ver a pele, pois não tinha luz direito, mas ela parecia estar coberta de terra. Depois que ele viu a criatura, a primeira reação que ele teve foi tentar sair correndo, mas ele não conseguia se mexer. Ele não sabe se era de tanto medo ou se aquela coisa tinha alguma influência sobre ele. Então a criatura deu um passo na direção dele e ficou a uns 2 metros de distância. Então falou para ele, uma voz quase sussurrante, que parecia o vento. Mesmo sem ter boca, ele fala que parecia que a criatura estava falando direto dentro da cabeça dele. Deixe a minha floresta em paz. Se você tentar destruir ela de novo, eu vou fazer o mesmo com você. E então a criatura saiu correndo, mais rápido do que qualquer outro animal que ele já tinha visto, e pareceu mergulhar no chão. Ele não sabe se a coisa entrou em algum buraco, se ela caiu ou o que fez. Ele não quis ficar lá para descobrir. Ele só saiu correndo na direção da sede da fazenda. No dia seguinte, ele falou para os peões que não ia mais transformar a floresta em pasto. Depois, ele foi até onde tinha encontrado a criatura na noite anterior, mas não achou nenhum rastro dela e nenhum buraco no chão. Até hoje, ele evita aquela floresta, e ninguém da fazenda gosta de passar perto também. E um dos motivos para eu acreditar nessa história é que meu tio é muito ganancioso e não liga muito para a ecologia e preservação de floresta. Só alguma coisa desse tipo faria ele mudar de ideia. Tá aí, galera, 3 relatos aí sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.